Mestre Jesus, neste momento, todos nós, encarnados e desencarnados, possamos fazer uma corrente única em torno do seu Evangelho, Jesus. Que o entendimento seja aclarado, que nós consigamos nos olhar no texto que vamos ler, consigamos perceber características nossas, consigamos verdadeiramente nos enxergarmos. Muito obrigado por essa oportunidade diária que temos de estar em contato com a verdade do Evangelho, com a verdade da doutrina espírita. Isso nos auxilia extremamente, pois às vezes nos perdemos durante o dia nos nossos pensamentos materiais e temos sempre pelo menos 1 hora diária de oportunidade de olharmos novamente para aquilo que é mais importante para nós, pois podemos ter nos esquecido disso nas outras 23 horas do dia. Muito obrigado, Pai, pelo apoio constante seu e da equipe espiritual. Que assim seja. Do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o orgulho e a humildade, o item 12. Homens, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre vossas cabeças? Não quisestes reconhecer a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, que a taça de iniquidade tenha transbordado por toda parte. O mal-estar torna-se geral. A quem recorrer, se vós mesmos procurais sem cessar esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como pode existir benevolência com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, pois, em destruí-lo, se não desejais ver perpetuarem-se suas funestas consequências. Para tanto, só um recurso se oferece a vós, mas esse recurso é infalível. Tomar como regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, lei que ou repelistes ou falseastes em sua interpretação. Por que tendes então grande estima aquilo que brilha e encanta os olhos mais do que o que toca o coração? Porque o vício na opulência é objeto de vossas adulações, enquanto só tendes olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se guarda na obscuridade? Que um rico devasso perdido de corpo e alma apresente-se em qualquer parte e todas as portas lhe são abertas, todas as atenções lhe são dirigidas. Enquanto que a um homem de bem que vive de seu trabalho, apenas por condescendência se concede um gesto de proteção. Quando a consideração que se dá às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que têm, que interesse elas podem ter em corrigir-se de seus defeitos? Seria bem diferente se o vício dourado também fosse fustigado pela opinião, como ocorre ao vício em andrajos. Mas o orgulho é indulgente para tudo que o agrada. Século de cupidez e de dinheiro, dizei vós. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais usurpar o bom senso e a razão? Por que cada um quer elevar-se acima de seu irmão? Hoje a sociedade sofre as consequências disso. Não esqueçais que esse estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os derradeiros limites, é indício de uma queda próxima, pois Deus sempre abate os soberbos. Se por vezes os deixa subir, é para dar-lhes tempo de refletir e emendar-se sobre os golpes que, de tempo em tempo, ele dirige a seu orgulho para adverti-los. Mas em lugar de abaixar-se, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele os derruba de repente, e sua queda é mais terrível quanto mais alto eles tiverem subido.
pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos. Ainda assim, retoma a coragem. Em sua misericórdia infinita, Deus envia um poderoso remédio a teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis aí as almas dos que não estão mais aqui e que te vêm chamar a teus verdadeiros deveres. Eles dirão com a autoridade da experiência: quanto às vaidades e às grandezas de vossa passageira existência, são pouca coisa perto da eternidade. Dir-te-ão que será o maior aquele que foi o mais humilde entre os pequenos daqui, que aquele que mais amou seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão obrigados a obedecer a seus servidores, que, enfim, a caridade e a humildade, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter graça perante o Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. Vamos continuar as nossas reflexões em torno do orgulho e da humildade, e a gente se debruçando sobre essa questão do orgulho, né? A gente que está vivenciando às vezes momentos difíceis, como esses momentos que nós nos encontramos no mundo de um modo geral, onde a gente passa a ter essa percepção do desequilíbrio, né? Onde as criaturas têm usado da forma incorreta o poder que têm em suas mãos, qualquer que seja esse poder. A gente vê, por exemplo, no trânsito, às vezes um veículo maior que deveria cuidar do menor, né, daquele que é mais fraco, pelo contrário, né, muitas vezes ele causa até um acidente com o veículo menor, porque quanto ao dele, nada aconteceria. E a gente vê isso uma coisa tão simples como é a convivência no trânsito, que deveria ser entre nós um momento onde a gente poderia exercitar a cordialidade, onde a gente poderia exercitar o amor ao próximo, onde a gente poderia fazer cumprir as leis que Jesus apresentou para nós, para que a gente realmente consiga avançar, né? E ele traz aqui, né, que esse mal-estar, né, tudo isso que a gente está vivenciando é uma falta nossa em não reconhecer a moral de Jesus. E eu acho interessante refletir sobre isso, porque todos nós, como humanidade, temos condição de reconhecer a moral cristã, né? A gente olha para as religiões do mundo, né? Eu não conheço todas as religiões do mundo, mas quando a gente se debruça, por exemplo, sobre as religiões que são cristãs, a gente vê que a moral de Jesus, né, aquilo que moralmente ele apresenta para nós, ele encontra igualdade em todas as religiões. E a parte que é desvirtuada é, infelizmente, a nossa parte, onde nós, como espíritos falíveis ainda, imperfeitos, damos voz aos nossos desequilíbrios e muitas vezes agimos contrários às leis de Deus e fazemos cumprir a lei dos homens, não é? A gente olha para diversas situações, né? Eu gosto de citar uma situação do passado para a gente ver, né, o quanto a gente se comete equívoco muito facilmente, dado o nosso orgulho, né? Quando, por exemplo, a gente permite a existência da lapidação. O apedrejamento era algo
muito utilizado no passado, ainda é utilizado em alguns lugares do mundo, mesmo nos dias de hoje, e a gente vê que ele é totalmente contrário à moral que Jesus apresenta para nós e contrário à lei de Deus, que apresenta que nós não devemos matar. E pensando e olhando sobre isso, a gente vê que isso que o Espírito trouxe aqui para a gente pensar é algo extremamente atual, porque a gente, mesmo nos dias de hoje, ainda não quer reconhecer essa moral cristã. A gente quer reduzir a moral cristã a um templo de pedra, a um momento religioso, a um momento onde a gente vai buscar o nosso encontro a Deus, e no restante do nosso dia a gente não reconhece a moral que Jesus já nos ensinou. E a gente fala isso, obviamente, primeiro para nós que somos cristãos, que temos esse primeiro dever, que é o dever de fazer esse reconhecimento. E o reconhecimento não é simplesmente dizer que a gente sabe, né? O reconhecimento de uma moral é você buscar com todas as suas forças vivenciar, né? Fazer uma lista e no dia a dia ver se a gente transgrediu algo, para que no dia seguinte a gente possa fazer esse reconhecimento. Mas a gente olha para nós e vê o quanto a gente se deixa levar pelas coisas do mundo, pelos estímulos que o mundo traz, pelo poder temporário que às vezes é depositado em nossas mãos, quando a gente tem às vezes um pouco mais de inteligência, um pouco mais de recursos materiais, um pouco mais de tempo, várias possibilidades aonde a gente deveria aprender a usar com extrema moralidade o recurso que é depositado em nossas mãos. Então, se a gente não faz isso nas pequenas coisas do dia, durante todo o dia, como a gente acha que a gente pode estar reconhecendo a moral de Jesus simplesmente quando a gente para poder ler um evangelho, fazer nossa oração? Será que ambientação moral é somente uma fração do tempo? Isso é uma coisa que a gente às vezes não para pensar, e a gente vai segregando a moral e deixando a imoralidade estar presente no ambiente dos negócios, nas relações de um modo geral, né, profissionais, qualquer tipo de relação. A gente tem deixado a moral de lado, porque essa visão estreita de somente esta vida traz esse estímulo, que é um estímulo para nós vencermos, mas que muitas vezes a gente acaba sucumbindo pela força do passado que isso tem. Então, a gente muitas vezes ignora que a gente já tem condições de fazer esse reconhecimento que ele está falando aqui da moral. Agora, quando a gente não faz isso, a gente vivencia esse transbordamento da imoralidade que o Bispo Adolfo está trazendo aqui para nós. Às vezes a gente não vive nem diretamente, mas a gente vive indiretamente, quando às vezes a gente não está vivenciando essas situações conosco, mas às vezes com um ente querido, com alguém que é um auxiliar na nossa casa, né, que trabalha na nossa casa ou que trabalha para nós, e essa criatura sofre alguma coisa fruto disso e que acaba nos atingindo. Nós somos parte do todo. Quando um de nós sofre, todos nós sofremos. E o sofrer não é esse sofrer que a gente acha só de sofrimento, né? É sofrer as consequências.
É engraçado quando a gente ignora que todos nós somos correspondentes uns dos outros, né? E Ele colocou para nós o quanto a gente deveria aprender a amar uns aos outros, mas a gente compreende esse amor ainda de uma forma muito pueril, né? E ignora, né, que nós devemos levar avante todo esse conhecimento que nós temos na vivência máxima e extrema que nos é pedido, né? Num mundo onde a gente tem acesso a tanta informação, tanta tecnologia, a gente só sabe desfrutar, né? Eu fico às vezes pensando, né, quando a gente vai poder tomar um banho, quando a gente tem um chuveiro elétrico, uma água aquecida, uma água encanada, e a gente nunca passou pela ausência às vezes disso e não sabe dar o devido valor e se deleita, né, naquilo, né? Não estou dizendo que a gente tem que sofrer com a carência das coisas, não é isso, mas a gente tem que ter noção de que muitas vezes a gente se entrega de tal forma aos prazeres que a vida pode nos proporcionar que a gente ignora que mesmo nesses momentos a moralidade ela tem que estar presente, esse pensamento mútuo ele tem que estar presente, porque se ele não estiver presente a gente está se deixando levar por sentimentos que são filhos do orgulho, e quando a gente menos percebe aquele banho longo e demorado para a gente esquecer as coisas do dia é o nosso maior pesadelo, né? Porque é interessante, né, quando ele traz aqui para nós, né, para que a gente reflita, né, que a gente abusar daquilo que Deus concede para nós vai ter grandes consequências, porque nós vamos ter que ressarcir as leis divinas. Então, se a gente entra no âmbito de dívida com as leis divinas, a gente passa a ter que um dia resgatar isso, devolvendo à lei divina aquilo que muitas vezes a gente usurpou. Então, que a gente possa se debruçar bastante sobre o olhar diário das coisas que Deus coloca para nós, sabendo que a gente já tem condições de avançar e progredir com tudo que já foi concedido para nós, mas é uma escolha que a gente tem que fazer.